Olá, bem-vindos a mais um episódio. Meu nome é Marlena Chambule, eu sou especialista de recursos humanos, CEO da empresa Salto, sou mentora de carreira, sou palestrante. A minha paixão é trabalhar com jovens, ajudando-os a terem carreira muito bem sucedida. Daiane, eu me recordo que da última vez não sabias como te apresentar, já sabes? Sinceramente, ainda não. Ainda não? Mas eu vou me apresentar com o que vem na cabeça e no coração. Olá, você aí de casa, Daiane Loureiro aqui, muito feliz de ter você. E eu vou me apresentar dizendo a minha missão, porque eu sou uma pessoa que nasceu, está nessa terra para desenvolver outras pessoas. Então, não importa a posição que eu estou, mas uma desenvolvedora de pessoas é o que eu sou. Sim. Tá bom? Pode ser assim? Pode ser. E algumas coisas também continuas sendo executiva. Não, continuo sendo executiva, continuo sendo empresária, continuo sendo palestrante, continuo sendo líder, continuo sendo muitas coisas. Mas eu estou essas coisas. Sim. Mas o que eu sou é uma desenvolvedora de pessoas. Claro. Né? Ok, muito bem. Então, hoje nós vamos falar sobre um livro muito recente, se calhar, dos livros de autores internacionais, não moçambicanos. Esse deve ser o mais recente. Mas antes disso, esse é o nosso episódio de número 50! Um brinde mais cedo. Yeah. 50 Bodas de ouro, 50 anos. Se você caiu aqui de paraquedas e tá surpreso, uau, 50 episódios. Pois é, meu amigo, são 50 episódios, um melhor que o outro, modéstia à parte, porque a gente não entregou nenhum assim despachado. Então, tira tempo, vai assistindo um a um. Garanto que se você assistir os 50 episódios e não virar uma pessoa melhor, eu pago teu dinheiro de volta. Dos megas da internet. É isso aí. Nos escreve aí, não diz qual é que foi o gasto de internet. Deixa um DM. Ok, muito bem. Então, como dizíamos, hoje vamos falar aqui de um livro que é um livro muito recente e o título do livro é Seja Útil. 7 ferramentas para a vida, do Arnold Schwarzenegger. Vocês abrasileirados também dizem assim o nome? Só que a gente fala Arnold Schwarzenegger. Mas é a mesma coisa. Mas é a mesma coisa. Muito bem. Antes de seguirmos, deixa o teu like. É assim, os nossos episódios são sempre bons, modéstia à parte, né? E se você não gostar, depois lá você tira o like, né? Mas não vai ser necessário. É assim, agora falando sério, deixa o teu like. Se você deixa aqui o teu like, se você segue o nosso canal, se você deixa os teus comentários, nos ajuda a levar este conteúdo que é muito bom, é um conteúdo de desenvolvimento pessoal, nos ajuda a levar a muito, muito mais pessoas. É um conteúdo que chega para ti, na tua casa, gratuitamente. Nós queremos que mais pessoas sintam-se impactadas e se desenvolvam através dos nossos conteúdos. Isso aí. Eu vou falar um pouquinho do autor. Sim. E depois você fala um pouco do livro em si. Mas, bom, acho que todos conhecem, já ouviram falar no Arnold Schwarzenegger, né? Arnold Schwarzenegger. E para mim é muito interessante porque, pronto, esse livro é uma síntese do que ele aprendeu ao longo de sua vida, mas o Arnold, ele é uma pessoa de sucesso em várias áreas da vida, né? Ele é conhecido como o maior fisiculturista do mundo, um dos atores mais bem pagos de Hollywood. Ele foi líder, ele foi do 38º governador da Califórnia, então foi líder da 6ª maior economia do mundo, em termos de cidade, de estado, né? Que ele era governador. Então, é uma pessoa que você pode parar e pensar, uau, ele tem sucesso em tudo na vida. Como isso é possível? E ele fala disso ao longo do livro, a gente vai falar disso. E ele conta muitas histórias em primeira pessoa, né? Ele conta os testemunhos, né, de experiências que ele viveu. E este livro, essa história dele, me lembra muito O Milagre da Manhã, que a gente trouxe, lá entre os 10 primeiros episódios, não lembro exatamente qual número, em que o Hal Harold, que eu acho que é o nome também do escritor, ele fala que é possível a gente ter sucesso em todas as áreas da vida. E tem muita gente que é reticente quanto a isso. Não posso ser bom em tudo. Você não vai ser bom, perfeito em tudo, até porque perfeito ninguém é. Mas ser bem-sucedido em todas as áreas, está aqui mais um livro que mostra que é possível com método, né, com preparação correta e ele aqui dá realmente ferramentas e história própria, né, pra gente aprender. Então eu acho que é um livro rápido, fácil de ler, de uma pessoa conhecida e que dá pra gente seguir como um manual pro sucesso. Claro, não, sem dúvidas. E eu, como tu disseste, Daiane, as pessoas não são perfeitas. Ele mesmo aqui no livro fala sobre aquela história do casamento dele, não é?
ele não conta a história, nós também não vamos entrar nos detalhes dos problemas conjugais que ele teve, também não vamos entrar nos detalhes, mas sim, não é porque a pessoa é perfeita, mas é porque a pessoa consegue implementar na sua vida um conjunto de ferramentas que lhe ajudam a ter sucesso nas várias áreas da vida. Exatamente. E essas ferramentas são mesmo para isso. Eu gostei muito desse livro. Falando aqui um pouco do livro, ainda não tem assim muita informação, como trazemos já tem outros episódios, como quantidade de cópias vendidas. O livro é muito recente, foi um livro lançado em outubro de 2023, então é mesmo recente. É um livro de 208 páginas, mas ele é tão bom, ele é tão simples de ler, porque o autor fala na primeira pessoa, conta muito a história dele, você acaba se identificando, ainda por cima sendo uma pessoa muito famosa, muito conhecida pelos filmes que praticamente todo mundo assistiu. Então é interessante até perceber este outro lado do que o cinema não retrata, né? Então é muito interessante, e aí a história de superação, as várias histórias de superação que ele vai pondo ao longo do livro é muito interessante. E vocês se calhar podem se perguntar, eu devo continuar a assistir esse episódio? Sim, deve, já vou explicar por quê. Se tu estás numa fase da tua vida que tu pensas assim, as coisas não estão boas para mim, ou até estão, mas eu queria que estivessem melhores, né? Eu quero ser uma pessoa melhor, eu ainda não descobri o meu propósito, eu ainda não tomei uma decisão, eu sinto que a vida passa e as coisas me acontecem, mas não sou eu que estou lá a tomar as rédeas da minha vida. Então esse é definitivamente um episódio para ti. Mas como de costume nós vamos fazer mais do que um episódio. Neste livro em particular, nós decidimos que vamos dividir em 2 episódios. Então, no primeiro episódio, nós vamos fazer aqui uma nota introdutória e nós vamos vos falar das primeiras 3 ferramentas, porque eu trago aqui 7 ferramentas que vão transformar a tua vida, a tua mentalidade, a tua rotina, que ele chama de ferramentas para a vida. E depois, as outras 4 ferramentas trazemos no nosso próximo episódio, na próxima semana. Isso aí. Então, começando com a introdução, né? A gente acabou falando já um pouco do livro, do autor e tal. Mas é muito interessante porque ele fala que a grande mudança na vida dele, ele, por acaso, eu não sabia, né? Descobri no livro que ele é austríaco. Sim, eu também não. Eu não sabia. Eu sempre pensei, ele é norte-americano. Exatamente. Mas a vida dele lá na Áustria e tudo mudou quando ele recebeu um conselho de alguém que falou que, e o alguém era o pai dele, que disse que para ele ter sucesso, o que ele tinha que procurar era ser útil. E que para ele tomar decisões ao longo da vida dele, ele tinha que basear e pautar as decisões em isto me torna útil ou não, né? Então, ele diz que a chave para o sucesso não é apenas o sucesso pessoal, né? A chave para a gente ter uma vida significativa, de respeito, de valor, não é pensar no sucesso pessoal, mas sim no impacto positivo, né? O quanto eu acrescento para outras pessoas, o quanto eu contribuo para o bem-estar coletivo. E para mim, você agora há pouco, Lena, falou do propósito de vida, e para mim é exatamente sobre isso, porque tantas vezes a gente fala de propósito de vida, e o propósito de vida, ele nunca é em torno de si mesmo. Meu propósito de vida não pode ser rico. Meu propósito de vida não pode ser inteligente. Eu quero ser rico para quê? Se o meu propósito não tem a ver com dar de volta, giving back to people around me, né, para as pessoas ao meu redor, não faz sentido. Isso não é um propósito. Então, o Arno deixa isso muito claro. Então, se o que você pensa para sua vida e tudo, se não gera um impacto na sociedade, mas quem é a sociedade? Pode ser a sua família, pode ser uma comunidade em que você vive, seus vizinhos, pode ser a igreja que frequenta, pode ser colegas de escola, colegas de trabalho. Aí a gente começa a entender qual é o nicho que a gente quer atuar, né? Mas ele abre já o livro falando disso. O melhor conselho que eu recebi na vida foi do meu pai, que ele disse, seja útil. Paute as suas decisões, comparando se aquilo te torna útil, se você está agregando ou não para pessoas ao redor. Se você estiver tomando decisões baseadas apenas em sucessos teus, conquistas tuas, né? Você recolher e acumular riquezas diversas para você, não está certo. Né? Então, eu acho que é um excelente ponto de partida. É mesmo. E até eu super recomendo que vocês leiam um livro, mas eu gosto da introdução que ele faz quando ele fala sobre de onde ele veio e em que ele se tornou, não é?
que essencialmente, olha, eu venho lá de um vilarejo da Austrália, né? Áustria. Da Áustria, claro, ele é austríaco. Veio lá de um vilarejo da Áustria. E ele começou a ver imagens na televisão sobre os Estados Unidos da América. Os arranha-céus, os carros Cadillacs, as palmeiras. E ele pensou, ali é o meu lugar. Mas ele não percebia a conexão. Como é que eu vou chegar lá? Como é que eu faço esse trajeto? Como é que eu saio daqui para lá? Né? Até que um dia ele viu um filme de um autor que fez Hércules, e ele todo fortão, todo musculoso, e ele pensou, já sei o que vai me levar para a vida que eu quero ter, é o fisiculturismo. Então, ele identificou algo através do qual ele pudesse se focar e trabalhar arduamente, vamos falar muito sobre isso ao longo dessas 7 ferramentas, para ele poder fazer um caminho. Então, seja útil muito bem como identifica primeiro um objetivo. Exatamente. Identifica ali alguma coisa que vai te levar para o lugar onde tu queres ir. E ele aqui na introdução tem muito mais coisas. Ele fala de momentos da vida dele. Ele inclusive fala depois de ter sido governador, que se diz, da Califórnia. Exatamente. Terminou o mandato dele e o mundo dele desabou por conta de um conjunto de coisas, de nada a ver com a recessão e nada, nenhum tema assim político, mas tema familiar até, e o mundo dele desabou depois de ele já ter conquistado várias coisas. E mais uma vez ele se perguntou, e agora? Eu desisto? Eu me deixo abater? Ou eu me reinvento, eu levanto e eu vou? Ele fala aqui também nas notas introdutórias de algo que tem estado acontecendo no mundo. Tem se dito que nós estamos a viver na melhor altura da história, não é? Nunca houve tanta ausência de guerra, nunca houve tanta ausência de pobreza, nunca houve tanta ausência de doenças, mas existem outras doenças que se calhar não são tão faladas quanto devia se falar. Que não são vistas, né? Que não são vistas. Quantas pessoas estão a adoecer de depressão, de ansiedade, de apatia, burnout e por aí vai, né? Então ele explica muito bem que nós estamos a viver aqui num mundo em que as pessoas precisam se segurar alguma coisa. Por isso é que ele traz e compartilha conosco as 7 ferramentas que ele usou para ir sempre superando e ir conquistando as coisas que ele queria conquistar ao longo da vida. Isso aí. E eu acho que você já fez o link perfeito para a primeira ferramenta, né? Que você falou sobre ter o objetivo e tudo mais. Então, a primeira ferramenta, que é o primeiro capítulo, tenha uma visão clara. A primeira coisa. Então, pensa, estou perdido, não sei o que fazer. Pensa ele lá na Áustria, olhando os arranha-céus nos Estados Unidos. Tem uma visão clara. Eu vi aquilo, eu quero aquilo. Depois o como, quando, isso são coisas que vêm depois. Mas primeiro, onde eu quero chegar? Tenha a visão clara de onde você quer chegar. Porque o que acontece é que muitas pessoas nunca definem a sua própria direção. E ele fala sobre isso, né? A visão funciona como um mapa para orientar escolhas ao longo do tempo. Então, se a gente não sabe onde quer chegar, já falava a Alice no País das Maravilhas, né? Se eu não sei para onde ir, qualquer caminho me leva ao destino. Tanto faz. Então, uma vez que você sabe exatamente onde você quer chegar, fica fácil você, ao longo do caminho, se confrontar com as opções que aparecem e pensar, isso me aproxima ou me afasta do que eu quero? Ok, então eu vou dizer sim ou vou dizer não. Vou dizer sim ou vou dizer não. E aquilo vai te aproximando, né? Mas a gente já falou aqui em tantos outros livros, que quando a gente diz sim, simplesmente para tudo que aparece, porque a gente pensa na necessidade imediata, a gente resolve um problema aqui agora, mas aí depois volta. Resolve um problema, aí volta. E fica igual aquelas pessoas, né? Quero emprego, tá bom. Aí 2 meses depois, quero emprego, quero dinheiro, me ajuda, eu vou fazer uma bolada. Porque não sabe exatamente onde quer chegar. E vai tentando resolver, tapar buracos, né? Sim. De acordo com o que aparece na vida, né? O famoso deixa, como é que é? Pegar boleia com a própria vida. Sem saber onde quer chegar, né? E para poder passar para Marlena comentar também, uma coisa que ele falou e que eu quero fazer um link com um dos outros livros que a gente já trouxe aqui, nesse capítulo, quando fala sobre ter uma visão clara, ele diz que pessoas bem-sucedidas frequentemente identificam suas paixões de infância como portais para descobrirem suas visões. Sim. Então, olha que interessante, porque a gente já trouxe aqui também uns episódios atrás, foi até com a participação da Sheila Ibrahimo, um livro que o nome é Descubra Seus Pontos Fortes. Em resumo, o que o autor daquele livro diz é que vale mais você fazer uma autoanálise, um auto-assessment, descobrir quais são as suas fortalezas e investir nelas, trabalhar nelas, em vez de trabalhar nas suas fraquezas, nos seus pontos de melhoria.
Por quê? Trabalhando nos pontos de melhoria, você se desenvolve e fica mediano. Mas trabalhando naquilo que você é bom, você pode ser o melhor que já existe na sua geração. E ele fala disso, quando desde criança você já começa a identificar quais são as vocações, o que tem de bom, o que já é natural naquela pessoa, então a possibilidade de, investindo naquilo, se tornar um grande sucesso é muito grande. Só que muitas vezes, a gente abafa os sonhos das crianças. Não vou dizer sonho das crianças. As crianças, às vezes, podem até sonhar muito, mas as qualidades, os talentos. Aquilo que ela já decidiu fazer. O meu filho, por exemplo, ama desenhar. E ele desenha, você diz, não é possível, ele não tem 7 anos. Não é? E ele, quando sai de casa para passear, vai para a casa da avó, ele pede papel A4 e lápis. Porque ele quer desenhar. Porque ele quer desenhar, porque ele sabe que em algum momento ele lá vai querer parar e desenhar. Então, quantos pais, se calhar, nesse tipo de situação, não dizem, mas você deve ir lá para brincar com a bola. Ou vai ler, ou vai ler, escrever, né? Deixa, ele não vai desenhar o dia todo, ele vai brincar, depois ele vai desenhar um pouco. Exatamente. Então, pronto. Então, alguns pontos principais que eu destaquei neste capítulo, né? Primeiro a visão dá sentido e propósito às decisões diárias, como eu falei. Então, às vezes, a gente não sabe o que decidir, fica com aquele frio na barriga. Ok, se eu sei o meu propósito, se eu tenho a minha visão, né, de onde eu quero chegar, aquilo facilita. Essa minha escolha me leva para lá ou não? E as perguntas que a gente tem que fazer, né, no dia a dia, quando a gente se depara com essas dificuldades ou essas decisões, o que eu quero alcançar? Que impacto eu quero causar? Né? E esse processo todo envolve reflexão constante. É você conversar com você mesmo o tempo inteiro. É você sair do automático. É você entrar no estado de mindfulness, que a gente já falou em outros episódios. Você parar e toda hora pensar. Por que eu estou agindo assim? Por que eu estou decidindo assim? O que eu quero tirar com isso? Ser mais intencional, né, em tudo que faz. Eu vos faço um convite. Façam um pausa aí. Recuem um bocadinho e anotem essas frases que a Daiane disse entre frases de perguntas, porque são muito poderosas. Por vezes, quando nós falamos aqui, pode passar muito corrido e vocês podem não perceber onde é que está aqui uma coisa poderosa, e é muito poderoso. Tanto a frase sobre qual é o significado de você ter uma visão clara, de você ter ali um objetivo, e depois essas perguntas de reflexão que a Daiane fez. Então, apontem, porque isso é bem útil. Acrescentando aqui sobre esta primeira ferramenta, que é tenha uma visão clara, uma coisa que o autor diz que eu concordo muito nas minhas mentorias de carreira, tenho me deparado muito com esse tipo de situação, é que muitas das melhores pessoas estão perdidas simplesmente porque não têm uma visão clara. As pessoas simplesmente sentem que a vida lhes passa e que a vida lhes já acontece, né? Ou seja, elas não são protagonistas, elas não participam daquilo. Elas só reagem ao que acontece. Elas só reagem. E na maior parte das vezes, porque as pessoas não têm uma visão clara, elas reagem sempre no negativo, não é? E é sempre, pronto, tô aqui eu de novo a sofrer, tô aqui eu de novo a mais uma coisa estar a dar errado. Está aqui eu de novo, e até perdem o sentido de gratidão das coisas, não é? Que ainda vamos falar isso até um pouco mais para frente. Então, eu tiro deste episódio como a principal lição, que a visão clara se torna um filtro para as tuas decisões. Você passa a saber o que é que te aproxima ou o que é que te afasta do teu sonho. Quando Arnold descobriu que o fisiculturismo seria o seu veículo para chegar à América, então todo o seu estilo de vida, o tempo que ele levava a treinar, os lugares que ele ia, o que ele comia, o que ele bebia, qual é que era a rotina dele, tudo isso já estava muito bem filtrado. Ele sabia para o que dizer não e sabia para o que dizer sim. Tão simples assim. Por quê? Porque você já tomou uma decisão, você já sabe. E isso é para tudo. Isso é para planos, isso é para marca pessoal. Tem um final de semana eu estava com um grupo de pessoas lá, entre amigos, familiares, e estávamos num convívio. E o convívio já eram por aí 23 horas, e alguém dá a ideia de ir para uma casa de pasto. Eu não sei se eu chamaria aquilo de discoteca, mas eu acho que não. Era uma casa de pasto. Eu pensei, vamos todo mundo para lá. Eu pensei, olha, muito obrigada, eu não vou. Nada contra casas de pasto, nada contra decidir sair um dia a uma discoteca, nada contra, mas aquela eu não vou. Não tem nada a ver com o tipo de pessoa que eu sou, com as minhas decisões de vida, com lugares que eu gosto de frequentar.
E até com a minha própria marca pessoal, sabe? Porque eu construo como Marlena Chambuli. Sim. Não, mas não sei. Eu disse, não. Assim, não. Então, isso de onde é que vem? Isso vem do fato de eu saber onde eu quero ir, onde é que eu estou, onde é que eu quero chegar, qual é que é a minha ambição. Isso vem de eu ter visão clara da minha vida e do meu propósito e dos meus objetivos. Então, eu acho que essa é a principal lição. Olha, a visão clara se torna um filtro para as tuas decisões. Posso acrescentar uma coisa que me fez pensar esse teu exemplo? Quando a pessoa tem uma visão clara sobre si mesma e se posiciona tal como você fez, as pessoas ao redor também começam a compactuar da mesma visão. O que eu quero dizer? As pessoas que estavam... Você tem a sua visão muito clara, né? De quem você é, de quem você quer ser e tudo mais. As pessoas que estavam ali ao teu redor, agora também já têm. Por conta da tua clareza, do teu posicionamento. Por quê? Porque tentaram de todas as formas, mas quando você percebe o quão forte é o posicionamento da outra pessoa, você pensa assim, eu? Em que eu sou assim tão forte? Exatamente. Em que eu tenho assim tanta convicção? Concordo contigo, põe as pessoas a refletir e também a começarem a compactuar da minha visão e também faz pensar sobre a própria vida deles, né? Então, em suma, tenha uma visão clara para ter um destino. Eu vou deixar aqui só uma frase antes de nós passarmos para a segunda, que é: uma vida de sonhos pequenos, vivida sem paixão e fazendo o que todo mundo faz, para mim, isso é uma morte lenta. E eu não quero que você também tenha isso. Por isso é que para ti, isso também deveria ser. Esta é uma frase direta do próprio autor, tirada aqui do livro. Acho que agora passamos para a segunda, não é? E foi também o link perfeito, porque a segunda ferramenta, a Marlena acabou de falar sobre sonhar grande, fazer grande, e a segunda ferramenta que o Arnold nos deixa é jamais pense pequeno. Né? Ele diz, amplie seus sonhos e não se limite pelos outros. E quando eu li isso, eu lembrei muito de você, porque tem uma coisa que você sempre fala, que é sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então vamos sonhar grande logo, né? E o Arnold falou isso, né? E ele falou da importância de pensar grande sem se prender ao medo, ao tremor que dá, à insegurança, às expectativas pequenas que ou você coloca sobre você ou os outros colocam sobre você, né? E ele até fala algo que eu acho polêmico, que ele fala sobre não tenha um plano B na vida. Se você tem clareza do que você quer e aquilo vai e assenta bem no seu coração, dá paz e sabe que é aquilo, go for it. Simplesmente aquele é teu plano e você não se desvia dele, né? É muito interessante se a gente pegar pessoas que são um pouco mais... que prezam mais pela segurança, não gostam de tomar riscos, vão falar, tudo bem, mas eu quero ter um plano B aqui só just in case, né? Você já disse ao teu cérebro que você tem um plano B. Quando você faz isso, a neurociência mostra, né? Explica que você não acreditou completamente no seu sonho. Porque quando você acredita, você vai e se joga, né? É polêmico? Por quê? A gente já falou aqui em outras vezes e a gente tem que ser muito realista com o contexto em que a gente está, em Moçambique, e o perfil dos nossos seguidores, né? Que é o seguinte, se eu estou ainda lutando, vamos lá, de volta à pirâmide de Maslow, né? Se eu ainda estou lutando pelas minhas necessidades básicas, é óbvio que eu tenho que ser precavido, é óbvio que eu tenho que saber, se esse caminho não der certo, eu tenho que ter outro. Eu não vou ficar negando oportunidades porque eu estou esperando o meu sonho, enquanto isso estou passando fome. Não é isso que a gente está falando aqui. A partir do momento que as necessidades básicas estão acauteladas, a gente falou isso no último livro, aí sim, aí você pode ser mais ousado, tá? E também é importante a mensagem que você manda para o seu cérebro, que é, tá bom, estou aceitando isso, mas é porque neste momento eu preciso aceitar, mas eu estou construindo o meu sonho em paralelo. Vou dar exemplo tanto meu quanto da Lena, né? A Lena até já avançou comparado a mim, mas por muitos anos ficamos ali trabalhando, eu ainda trabalho no corporativo, aquela pressão de 8 às sabe lá que horas que termina, e mesmo assim, o quê? Construindo o nosso sonho, construindo o nosso negócio, aquilo que é o nosso propósito, né? A Marlena já chegou no ponto de virada e tá agora colocando toda a energia no sonho, no negócio dela. Eu ainda tô daquele lado e construindo o meu. O que eu quero dizer com isso? Sim, às vezes a gente tem que abrir mão, não diria, né? Mas priorizar outras escolhas, mas não significa que a gente esqueceu completamente a escolha principal e o propósito. Só que às vezes
esta outra escolha que eu tive que priorizar me ajuda a alimentar o propósito. Sim. Financeiramente, em termos de conhecimento, em termos de networking, seja o que for, né? Exatamente. Eu abri a empresa Salto em 2023, então assim, quase 3 anos. E eu precisava do trabalho que eu tinha no mundo corporativo, como executiva, para poder financiar esse processo. Exatamente. Né? E é assim, mas não significa que eu esqueci, que é aquele plano B seguro. Não, eu tenho um sonho, eu tenho um propósito, eu vou lutar, vai ter uma trajetória, vai ter um caminho. E isso, né, só é possível porque você tinha visão clara, sim, do que você queria e você pensou grande. Eu pensei grande. Então, vamos, né? E algumas pessoas não me perguntam hoje, e você voltaria para o mundo corporativo? E o que você pensa sobre isso? Eu costumo dizer assim, o meu plano é só o plano A. Ele só não vai funcionar se não for o plano de Deus. Exatamente. Só Deus é que... O meu é o plano A. Então pronto, não tem plano B. Ele só não vai funcionar se não for o plano de Deus. Ponto final, né? Então pronto, o que eu apontei aqui? Eu vou aproveitar, vou trazer aqui um pouco da história do livro, não vou querer me alongar, porque já vos convido a ler um livro também. O Arnold fala que, a dado momento da carreira dele, ele já era o astro de filme de ação, assim, o maior astro de filme de ação. Ele, até eu coloquei aqui o ano, que foi 1987, pensem só. Ele já era o maior astro de filme de ação. Mas ele ainda não tinha chegado onde ele queria chegar. Onde é que ele queria chegar? Ele queria ser o protagonista mais bem pago de Hollywood. De Hollywood. O protagonista mais bem pago. E ele pensou, então, eu preciso ter aqui um portfólio mais completo. E para isso, eu vou fazer comédia. E aí, todo mundo discordou. Pensa só, aquele astro de ação a fazer comédia. Daquele tamanho todo. Daquele tamanho todo. Todo mundo discordou, né? Depois dos filmes que ele vinha, diretores discordaram, financiadores discordaram, mas ele conseguiu encontrar um parceiro, desenharam um plano espetacular, foram apresentar a um realizador e ele disse, olha, é muito arriscado. O filme é muito caro e isso pode não vender nada, porque as pessoas não te reconhecem assim. Ele disse, ok, tudo bem. Então, o que nós vamos fazer? Nós não levamos cachê nenhum. Nós vamos ficar com uma percentagem das vendas, isso dando certo. E é o filme Irmãos Gêmeos, que foi até hoje o filme que melhor lhe pagou. Olha só. Então, assim, ele não pensou pequeno. E mais do que isso, ele não deixou que a dúvida dos outros permitissem que ele desistisse. Ele pensou grande e ele deixou-se. Olha, eu penso grande, os outros não tanto quanto eu, eles não estão a ver o que eu estou a ver. Então, eu vou em frente sem medo e sem nada. Então, a maior lição aqui para mim é, não se limite e não permita que os outros limitem os teus sonhos. E a frase que eu deixo é mesmo essa, jamais pense pequeno. Porque pensar pequeno e pensar grande dá exatamente o mesmo trabalho. No livro ele diz, pega papel e caneta. E agora eu convido você a ir de casa, pega papel e caneta. Escreve o teu sonho. Agora risca e escreve esse mesmo sonho em letras maiores. E você faz e não gastou mais energia. Exatamente. Né? Não gastou mais energia. Eu quero só acrescentar, para a gente então ir para o próximo capítulo. Claro. Alguns pontos e uma dica prática, né? Para quem tem esse medo, né? Então, os pontos, né, de resumo, assim, de destaque deste capítulo, eu diria: pensar grande é um catalisador, é um acelerador de motivação e ambição. Tá? Então, se você sente que você é uma pessoa mais acomodada, não é tão ambiciosa, até gostaria de ser mais ousado, mas tem receios, pensar grande acelera essa capacidade, tá? E o autor destaca que os resultados mais marcantes da vida de uma pessoa vêm de metas audaciosas. Guarda isso porque o exercício que eu vou sugerir que você faça tem a ver com isso, tá? Os resultados mais marcantes da vida de alguém vêm através de metas audaciosas, né? E há situações de risco que a pessoa tem que se colocar para ter grandes oportunidades, por exemplo, essa questão do filme de comédia, tá? Então, acrescentando ao exercício que a Marlena falou, escreve teu sonho, risca e depois escreve grande, estabeleça metas que você realmente acredita que não consegue alcançar agora. Sim. Escreve essa meta. Isso daqui eu não sei se eu consigo, não. É essa mesma que você vai escrever e é nessa mesma que você vai começar a acreditar e começar a fazer um plano de ação para alcançar. Porque isso cria desafio, crescimento pessoal e manda uma mensagem diferente pro teu cérebro de não te limitar, de não parar no primeiro obstáculo, no primeiro medo, no primeiro frio na barriga.
tá? Então, se você entendeu isso até aqui, eu quero te convidar para escrever no comentário, né? O que você vai escrever? Eu não quero que você escreva a tua meta, porque pode ser muito pessoal, né? Mas você vai escrever assim: acabei de destravar o medo das minhas metas. Acabei de destravar o medo das minhas metas. Eu só quero saber se você tá com a gente. E como vocês não estão aqui, então a única forma de eu saber que você ainda tá nos acompanhando até agora, quase 30 minutos de gravação, é vendo o seu comentário alinhado com o que a gente tá conversando aqui. Tá bom? Seguimos? Quero comentar aí uma frase que eu uso muito também, por muito tempo. Eu tive até como quote no meu LinkedIn, no WhatsApp, se calhar outras redes sociais também, que é: se os teus sonhos não te assustam, eles não são grandes o suficiente. Por um motivo muito simples. Se eles forem na tua medida, há uma grande probabilidade de você fazer ainda abaixo disso. Então, eles devem ser muito grandes. Mas muito grandes que você pensa neles, o coração acelera. Acontece muito comigo. Eu tenho, assim, alguns sonhos que eu penso nos sonhos, o coração acelera. Mas é preciso. Porque depois você não sabe o que acontece com o mundo, com a vida, com a tecnologia, e vai que você ainda faz abaixo daquilo, né? Então, assim, é como a Daiane disse, escancara mesmo. É só sonhar, né? Então, escancara. Sonha mesmo. O que você tem a perder? O que você tem a perder? O que tem a perder sonhar grande? Né? Nada, então sonha. Se não quer falar para os outros, tudo bem. E por isso que eu até hesitei no que eu ia pedir para vocês escreverem. Porque eu entendo, as pessoas às vezes não querem partilhar os sonhos, até que se concretizem. Tudo bem. Mas você, sozinho, sonhar, planificar, acreditar, o que te custa? Nada. Né? Nada. Então pronto, vamos para o terceiro? Eu acho que antes, como a gente vai fazer 3 capítulos, eu acho que antes desse capítulo a gente podia contar a novidade pro pessoal da nossa rubrica nova. Eu acho que sim, até porque já viram aqui que tem uma coisa nova na mesa, né? Uma tigela com papéis, o que será que é isso? Então vamos contar? Vamos. Ok, muito bem. Então pronto, nós trazemos aqui uma novidade para o nosso Vira Página Podcast. Nós passamos a trazer aqui uma rúbrica nova. E o nome dessa rúbrica é a Pergunta da Semana. Esta pergunta da semana vai ser quando estivermos só nós duas, quando tivermos convidado, seja como for, nós vamos ter sempre uma pergunta da semana, que é para nós termos aqui também uma oportunidade de partilhar convosco os nossos pensamentos, alguns insights, a forma como nós vemos determinadas coisas, tendo em conta aqui a pergunta que vai calhar. Vão ter sempre aqui algumas perguntas, não vamos respondê-las todas, vamos tirar só uma. Vamos sortear uma que é a pergunta da semana. Aí nós duas vamos responder a mesma pergunta. E os meninos aqui que nos ajudam vão também responder, mas na cabeça, tá bom? Depois, em off, quando a gente parar de gravar, a gente pergunta pra vocês, não queremos expor vocês, mas é pra vocês também fazerem parte. É isso. Então, muito bem, sorteios? Sorteio. Vamos lá. Vamos ver. Vai. Tchan, 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 tchan. Ok, a pergunta é a seguinte. Que hábito está te aproximando da vida que você diz querer? Vou ler de novo, tá? Que hábito está te aproximando da vida que você diz querer? E eu vou convidar quem está lá em casa também a escrever nos comentários a tua resposta para essa pergunta, porque fica uma coisa dinâmica e se calhar num próximo, daqui a 2 episódios, a gente pode ler também um pouquinho dos vossos comentários, né? Quer começar? Eu começo, Daiane. Não é são muitos. São tantos, é difícil responder. São muitos. Mas se eu tiver que colocar em depois eu vou explicar, mas se eu tiver que colocar assim, é estudar. E por que estudar, não é? Porque eu tenho estudado várias coisas, vários assuntos, e ainda bem que, para além de estudar, também coloco em prática, por isso que eu disse que são vários hábitos. Mas eu vou começar pelo estudo da Bíblia. Eu tenho estudado nos últimos tempos muito mais a Bíblia do que eu estudei na vida toda, sinceramente. E eu cresci, não é, cristã, na igreja, fui à igreja, fiz catequese, casei pela igreja, mas nos últimos tempos tenho estudado ainda muito mais. Então, esse é um lado do estudo que hoje também tem mudado
a minha vida e tem definido aqui algumas coisas que me tornam uma versão ainda melhor de mim mesma. Mas engrenei como empresária, eu já empreendo há muito tempo. Eu até lembro-me que eu empreendo desde que eu estava na 7ª classe, que eu vendia bombons assim, de chocolate na escola. Mas é diferente ser apenas um empreendedor e virar empresária, virar dona da empresa, né? Então, eu tenho estudado muito sobre isso, entre outras coisas. Então, se eu tiver que colocar eu acho que é isso, porque eu tenho hoje cada vez mais curiosidade sobre questões relacionadas à saúde. A idade também vai avançando, eu sou muito jovem, mas a idade vai avançando e cresce também uma preocupação com como é que eu vou envelhecer. Exato. Como é que vai estar o meu corpo, o meu músculo, e que atividade eu hoje tenho que estar preocupada em fazer, como é que eu tenho que me alimentar. Eu hoje, Daiane, eu estudo o rótulo do que eu como, como eu não estudar, como eu nunca estudei assim o resto da vida. Eu pego uma garrafa de qualquer coisa, eu quero ver a quantidade de açúcar. E produtos eu que fiz tem, aula mesmo, que não de ler rótulo com Exatamente, nutricionista. Sim. Então, eu resumiria em estudo, que tem transformado a minha vida, que tem me ajudado a dizer não para algumas coisas, sim para outras coisas. Eu resumiria em estudo. Muito bom. Eu acho que é engraçado, a gente tem um perfil muito parecido, então a minha resposta não é tão diferente da sua. Sim. Quando você respondia, eu pensava, deixa eu tentar adaptar o que eu pensei para não parecer que eu tô fazendo copy and paste, né? Mas é um conjunto de hábitos, tá? Que eu vou tentar resumir com um equilíbrio, né? Um cuidado holístico que eu tenho tentado ter na minha vida, na minha rotina. Então, qual é o hábito que está me aproximando? Eu acho que é olhar para mim como esse ser humano holístico. Então, o que acontece? Todos os dias de manhã, eu não abro mão, eu tenho uma rotina muito clara que é igual o sargento mesmo, eu não abro mão. Sim. Eu acordo, eu tenho meu momento com Deus. Não abro mão disso. Depois, eu tenho meu momento intelectual, que eu leio o livro, que eu leio, que eu estudo, que eu vou... E assim, eu também estudo as coisas mais aleatórias que você possa imaginar na face da Terra. Porque isso me dá conteúdo, porque eu trabalho com pessoas, eu faço mentoria. Então, se sentar alguém comigo que trabalha numa área, sei lá, de engenharia informática, que não tem nada a ver com o que eu gosto de fazer, mas eu tenho que saber conversar o mínimo com aquela pessoa. Então, eu leio as coisas mais bizarras. Tem dia que eu tô lendo e paro. Gente, por que eu tô lendo isso? Mas eu tô lendo e tô gostando, né? E o alimento do corpo, que eu diria, né? Eu treino todos os dias de manhã, assim, religiosamente. Sim. Então, é um conjunto de hábitos, mas que ter isso tudo e ter essa disciplina tão clara, de fato me leva para a vida que eu quero. Porque eu quero ter uma vida equilibrada, eu quero ser exemplo, eu quero mostrar para as pessoas que é possível ter equilíbrio em todas as áreas da vida. É possível ser uma mulher que se cuida, sabe? Não é porque a gente trabalha muito e é mãe que tem que estar estragada, bagaçada. Sou uma mulher que trabalho muito. Eu tenho 3 empresas, né? Além do meu trabalho pessoal. Então, é possível também gerir tempo e fazer tudo bem feito. É possível cuidar de uma casa, é possível educar bem as crianças, é possível ter uma vida com Deus, é possível ser ativa na igreja, é possível fazer trabalho voluntário. E assim, não tô falando isso tudo porque, uau, como eu faço esse milagre? Não, é porque é o que eu acredito, é a vida que eu quero ter e eu alimento isso todos os dias, né? Então é isso, eu acho que esse hábito é o que tá me levando pra Daiane, que eu sempre sonhei. Que bom. Que bom, gostei muito. Meninos, das suas partilhas. Pensaram? Vão pensando por aí, no fim nós vamos perguntar, porque temos curiosidade. E você aí de casa, pensa também, tira um tempo, coloca aqui nos comentários, faz essa pergunta a outras pessoas que convivem contigo, porque eu acho que o espetacular de nós adquirirmos conhecimento é compartilharmos. Porque quando nós compartilhamos, aprendemos 2 vezes, né? Isso. Então, vocês estiveram aqui, estão nos acompanhar, estão a ouvir. Então, faça essa pergunta a outras pessoas que convivem convosco, amigo, parceiro, de relação amorosa, seja o que for, né? Então, boa. Então, seguimos para o terceiro e último deste episódio, que não é do livro, porque no próximo episódio nós trazemos mais 4, que é Dê o Seu Melhor. Eu gosto muito dessa. Caracteriza-me também. O autor, eu ia lendo e ia me identificando com algumas coisas, né? Por que dê o seu melhor? Porque, de facto, você pode ter uma visão clara. Você deve ter uma visão clara, né? Você não pode jamais pensar pequeno. Mas nada disso, da tua visão, do teu grande sonho, vem assim mastigadinho para a tua boca.
Você precisa, de fato, dar o teu melhor e trabalhar muito duro. O Arnold, para ser o maior fisiculturista do mundo, houve uma altura que ele treinava 5 horas por dia, 7 dias por semana. Pensem, de segunda a segunda, 5 horas uma pessoa no ginásio a treinar. Por quê? E você, 30 minutos para fazer caminhada, reclama. Não faz nada. Vai fazer caminhada, não vai nem um polichinelo. Não faz nada. Então, assim, eu tô aqui a rir porque eu lembrei do áudio que eu ouvi. Eu não sei se aquilo é verdade ou se aquilo foi uma piada de alguém que pediu um táxi para ir para a esquina. A pessoa estava assim... Não conseguia nem andar até ali. Não conseguia pedir um táxi para ir para a esquina. Aquilo foi um áudio gravado e o taxista disse: tudo bem, minha senhora, sai. Eu vou te colocar na neneca, e na Uber, e eu vou te levar. Eu achei muito engraçado que o taxista disse: tudo bem. O taxista não negou a corrida, não negou a viagem. Eu vou te colocar no colo e eu te levo até onde tu queres ir. Mas vamos lá. Então, deu o seu melhor, é isso, né? Eu treinava 5 horas por dia, 7 dias por semana, porque ele sabia onde ele queria estar. E várias vezes ele disse que no processo ele sentia dor. Por vezes ele tinha de gravar filmes, cenas de ação, tudo que ele doído. tinha de morder animais reais, mas claro, já mortos, ou ele tinha de sentir dor mesmo num embate, numa luta, numa queda. Mas ele sabia que aquela era uma dor produtiva. E ele dizia: a dor produtiva é um indicador de sacrifício e um sinal de crescimento. Quantas vezes já não fiquei sentada ao computador horas e horas, não é? Saí de lá cansada, dor de cabeça, com olheira, dor de cabeça, e eu pensei a mesma coisa. Esta é uma dor produtiva. Eu depois vou tirar o meu momento para dormir as minhas 8 horas, para seguir a minha rotina como deve ser, para tirar tempo para estar com as pessoas que eu amo, mas eu preciso fazer este sacrifício adicional. Eu preciso fazer esse sacrifício adicional, porque as coisas não hão de vir mastigadas, é preciso trabalhar muito, né? O atleta Muhammad Ali, que também falam aqui, ele dizia que só começo a contar as minhas abdominais quando começa a doer, porque eram essas que fariam de mim um campeão, né? Enquanto de novo, você faz 5 e reclama. Faz 5, quando começa a doer, para. Eu dizia, não, até começar a doer nem comecei a contar, porque eu quero ser campeão. Então, quando começar a doer, sim, aquelas que farão de mim campeão. Então, a pergunta aqui para ti é: qual é que é a tua dor? Porque se não tem nenhuma, cuidado, pode também não ter resultado. Muito bom. Tenho poucos acréscimos, acho que você sumarizou bem, né? Eu acho que esse talvez seja um dos capítulos mais intensos do livro, porque o Schwarzenegger afirma que trabalho árduo é a única coisa que realmente funciona para alcançar meta significativa. Gente, não é sorte, não é herança, não é fazer coisas mais ou menos, fazer coisa despachada. Você recebe o que você entrega. Então, se você entrega dedicação, com qualidade, trabalho árduo, você vai ter um resultado compatível com o que você entregou, né? Mas se você fica a vida inteira, não, porque eu tô cansada, porque eu tô olhando a janela do outro, só o outro que sabe o quanto que ele teve que correr para ter aquilo, né? E uma coisa interessante, né, já que a gente aqui falou de ler a Bíblia, se aproximar de Deus, o nome da ferramenta, o título do capítulo é Dê o seu melhor. E a Bíblia tem um versículo que fala: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Eu adicionei enquanto você falava. Sim. Então, significa, né, que o autor na Bíblia, vamos dizer assim, queria dizer, ainda que você queira ver a Bíblia como um livro de provérbios, não tem problema, mas tudo que a gente faz, tantas coisas tão básicas da vida, quanto comer, beber, acordar, a gente tem que fazer tão bem feito que é como se fosse fazer para Deus. Né? Essa é a mensagem por trás. Então, se você trabalha perfeitamente como se fosse... Sabe quando você pensa assim, o chefe vem, tem que estar tudo bem feito. O presidente da república vai fazer uma visita na empresa, tem que estar tudo... Agora pensa, Deus vem fazer uma visita. Ele está acima do chefe, do presidente da república, de todo mundo. Então, você tem que estar com tudo muito lindo, tudo muito bem feito. Então, tudo que você faz como se fosse para Deus. Isso vai te ajudar a ser uma pessoa de qualidade. Para parar de entregar coisas de qualquer jeito, despachar, né? Outras coisas aqui que eu anotei.
A luta e o fracasso oferecem valiosas lições de vida, contrastando com as experiências daqueles que conquistam riqueza sem esforço. Sabe, muito diferente conquistar uma coisa pelo teu esforço, pelo seu trabalho duro, do que por sorte, porque alguém te ofereceu. No final das coisas, você vai gingar na mesma. Ganhei um carro, vai gingar na mesma. Mas se é um carro, mesmo modelo, que você comprou, com teu salário, com teu esforço, que você sabe o quanto durou, tem outro sabor. Tem outro sabor, né? E a frase, que eu deixaria a frase do livro, outras coisas a Marlena já cobriu, é: desligue sua TV, jogue suas máquinas pela janela, guarde suas desculpas para quem se importa e vá trabalhar. Então, eu acho que é uma boa forma da gente encerrar a reflexão. Guarde suas desculpas. Guarde todos os atalhos que você tenta, jeitinho. Guarda esses jeitinhos todos, vai trabalhar. Guarda o jeitinho de ligar, me ajuda a arrumar emprego, vai estudar. Porque eu não tenho condições. Você tem condição de estar assistindo o podcast? Então, da mesma forma que está assistindo o nosso podcast e aprendendo, se aperfeiçoando, vai também procurar treinamento técnico para sua área na internet, usando os mesmos megas. Exatamente. Vai preparar um CV de qualidade, um CV como se fosse para Deus. Sim. Então, para com as suas desculpas, para de achar atalho, para de dar jeitinho, arregaça as mangas e vai trabalhar. E aí o resultado. Eu quero trazer aqui um exemplo de uma coisa muito básica que eu costumo partilhar assim nas minhas mentorias. Não importa o nível de carreira que a pessoa está. Eu digo assim, teu chefe chega para ti e te pede uma pequena tabela assim do Excel, não é? Tem lá várias linhas, até não precisam ter assim tantas colunas, e ele te pede. Quantas pessoas não pegam aquilo, colocam na cor preto e branco e enviam, não é? Pensa na diferença de você pegar aquela mesma informação e naquela tabelinha você padronizar muito bem se está tudo centrado à esquerda ou centralizado ou à direita. Pega ali no cabeçalho, não é? Coloca uma cor, que é até a cor da marca da empresa, não é? Depois coloca uma tabela dinâmica, coloca um gráfico, sabe? É a mesma informação que ele pediu. Mas qual é que é a diferença? Você deu o teu melhor. Não tem como você não ter uma recompensa de dar o teu melhor. Eu, às vezes, que dei o meu melhor, ficou muito claro para mim que valeu muito mais a pena. Se você assim, dá mais ou menos, você tem resultado mais ou menos. Você tem resultado mais ou menos. Então, a autora aqui diz, o esforço, as repetições e a dor tem o propósito de preparar para quando a oportunidade chegar. Esse caso que eu dei de uma pequena planilha, uma pequena tabelinha no Excel. Quando a oportunidade chegar, se calhar é uma promoção, uma substituição. Vocês estão 5 pessoas na equipa. O líder da equipa tem que pensar, e a quem é que eu vou promover? Então, olha, o teu esforço, as tuas repetições, mantendo qualidade, né? E a dor, porque aquilo doeu muito mais do que fazer uma coisa despachada. Tem o propósito de te preparar para quando a oportunidade chegar. Então, aqui a principal lição é, para o sucesso, não existe atalho, como a Daiane disse. É trabalho duro. Não tem atalho. Eu tenho um exemplo mesmo muito claro, parecido com isso que você falou do Excel. Quando eu fui contratar uma jovem que trabalha comigo nas redes sociais, né? Faz gestão das minhas redes sociais, tudo. Eu estava com algumas pessoas entrevistadas, estavam 2 finalistas, né? E que ao longo do processo eu gostei muito das duas, então eu peguei realmente um corte real de um conteúdo que eu tinha na rede social e mandei para as duas. Eu falei, olha, tá aqui um corte, edita e me manda, quero ver teu trabalho técnico. As duas foram, cortaram, colocaram musiquinha, um efeito, a legenda, normal. Mas uma delas, que foi a que veio trabalhar comigo, porque eu falava de um livro no meio do caminho, né? Ela pegou e fez o livro pop-up. Sabe? Era um detalhe. Um detalhe. Eu falava do livro, de repente, enquanto eu falava, o livro subia assim perto da minha cabeça, e depois saía. Falei, que detalhe, pronto, é você. Esse detalhe fez a diferença. Fez toda a diferença. E a pessoa conseguiu uma vaga. Né? Assim, é exatamente isso. Trabalhe sem parar, porque não há substituto para esforço. E eu vou terminar aqui com uma frase, que é: pode ser difícil construir a vida que você queira, mas é mais difícil ainda ter a vida que você não quer.
dói muito mais. Dói muito mais ter uma vida infeliz, Sim. né? Do que o esforço que é pra alcançar a vida dos sonhos. Você não quer aquele carro, não quer aquela casa, não quer aquele cabelo, não quer... Todo dia chegar e falar, ai, que vida. Ai, como eu queria ter isso, ai, como eu queria ter aquilo. Trabalho duro. E tem outra coisa que eu achei aqui nas minhas notas, e vai ser mesmo meu último comentário, é que o autor fala que a mentalidade de 100% todos os dias, mesmo quando você está cansado ou inseguro, é essencial para ultrapassar o comum. Sim. Vou falar de novo, pausando para você entender. A mentalidade, então estou falando do que eu penso, não é ainda do que eu faço, é como eu penso, como eu encaro as coisas. De 100% todos os dias, ou seja, eu pensar que eu tenho que dar o meu melhor, 100% é o meu melhor, todos os dias, independente de eu estar cansado, de eu estar inseguro, de eu estar com problemas. É esta mentalidade que me diferencia do comum. Então, se eu quero ser extraordinário, se eu quero ser relevante, se eu quero ser uma pessoa de sucesso, de destaque, eu tenho que ter a mentalidade de que eu vou fazer 100% todos os dias. Não importa as circunstâncias. Não importa, hoje eu briguei com o marido e pronto. Aí você passa o dia inteiro reclamando daquilo. Aí a empresa toda até percebe que você brigou com o marido. Exatamente. Então, objetividade, mentalidade clara, 100%, meu melhor todos os dias. Ninguém sabe se hoje eu tô bem, se eu tô feliz, se eu tô triste. Eu tô sendo excelente. E a excelência me faz ser diferente, né? Intencionalidade. Intencionalidade o tempo todo. Nós podemos ficar aqui horas falando sobre isso. Você fala, eu já estou a pensar aqui em mais coisas. Eu já estou a pensar aqui quantas vezes você veio gravar cansada e você disse, eu só preciso de um café. Meu Deus. Eu vou entrar e eu vou gravar. Você história da minha vida. Nem parece aquela pessoa que lá fora se preparar, estava cansada. Quantas vezes eu já vim aqui outro dia, ai, dói minhas costas, mas tudo bem, eu vou fazer o meu melhor para gravar. Porque é 100%. Isso aí. 100% é mentalidade. Quando você tem a mentalidade, parece que tudo conspira a favor. Tudo conspira a favor. Mas vamos encerrar, não é? Vamos. Tem mais conversa na próxima semana. Tem. Né? Tem. Tintim? Vamos sim. Ao nosso Tintim. 50, né? Nossas bodas de ouro. As nossas bodas de ouro. Tchau, tchau. Até a próxima semana.